Shavua Tov a todos. Vamos começar Havdalah. Em seguida, história racídica. הנה ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתי אדוני ויהי לי לישועה. ושבתם מים בששון ממעייני הישועה, לאדוני הישועה, לעמך ולכתך סלע. אדוני צבאות עמנו משגב לנו ליעקב סלע. אדוני צבאות אשר יד אבותיך בך, אדוני הושיע מלך יעננו ביום קוריינו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, בעיקר כן תהיה לנו כוס ישועות עשה בשם אדוני יקרא סמרים מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול בינו לחושך בין ישראל אל העמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו ימחל וכספנו ויעלה בכחול ולך כוכבים בלילה. לה לה לילה לה 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 יה לה 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 יה יה לה 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 Shavua Tov. E estamos hoje no mês de Kislev, como já comentamos também semana passada. Um mês especial, uma semana especial. A história que nós vamos contar agora sobre um judeu, um Hassid, um businessman. Obviamente, estamos falando na Europa, naquela época, naquelas regiões de Ucrânia e Polônia. E ele ia na feira, viajava para a feira, para um determinado lugar, uma vez por ano, 2 vezes por ano. E cada vez antes que ele viajava, demorava tempo, era alguns meses fora de casa, pedia uma bênção para o seu Rebbe, que era o Rebbe Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe do Chabad. E, normalmente, quando ele ia para a feira, ele passava para uma cidade chamada Dobromysl, que lá morava o ex-professor dele, chamado o professor dele da escola. E já que ele era no caminho, então ele costumava normalmente já passar por lá e cumprimentar, e ficar às vezes 1, 2 dias, respeito ao professor. Um ano, ele um pouco se atrasou para ir na feira, e ele planejou, essa vez, pular essa visita ao professor. Atrasou o prazo e não quer chegar a atrasar para a feira, então esses 2, 3 dias que ele antecipava sair mais cedo, não vai poder fazer isso, então ele vai direto para a feira. Porém, a bênção, a brachá do Rebbe, ele não vai abrir mão disso, porque ele sabe que a bênção do Rebbe, isso
traz a bênção normalmente nos negócios. Então, ele vai no Rebbe e ele comenta uma brachá, boa para a feira, etc. E ele, entre as coisas, ele comenta que ele estava pensando em não fazer a visita tradicional que ele fazia para o professor dele. Imediatamente, o Rebbe falou que não acha que é uma boa ideia e que ele precisa, sim, fazer essa visita. O homem fala, mas eu vou ter um risco de atrasar um pouco a feira. Falou que mesmo assim vale a pena, é importante não abrir mão dessa visita. Tá bom? O senhor Rebbe fala, tem que fazer, e assim ele viaja, e ele chega no professor dele. O professor já estava esperando, já sabia que ele tem que chegar. Normalmente, essa época que ele chega, já tinha um quarto preparado para ele. Bem-vindo, vem aqui, o teu quarto já está pronto. E ele fala, não, professor, infelizmente, agora eu vou tomar um chazinho com você, vou ficar algumas horas, mas eu preciso, atrasei e eu preciso ir na minha feira, mas eu fiz questão de te visitar, então estou passando aqui, mas não vou poder ficar aqui muito tempo. Não tem problema, senta, vamos tomar um chazinho, e assim eles tomam um chazinho, eles conversam um tempo, e ele se prepara para sair. Ele fala, vou agora fazer uma reza, nós temos 3 rezas por dia, então uma das rezas, e eu vou continuar ao meu caminho. Ele reza, e depois da reza, ele começa, o céu começa a fechar. Era já inverno, os caminhos no inverno, neve, não são fáceis, e ele tenta falar para ele, depois da reza, olha, eu acho que não é uma boa ideia você viajar, porque olha como que está o tempo. Fica aqui mais um dia, de repente, espera que essa chuva, essa neve vai passar, e depois você continua. Não, eu não posso, infelizmente, eu preciso viajar. Ele se prepara para viajar, um pouco antes, ele começa a ter uma dor de cabeça, ele fala, olha, tem um pouco de dor de cabeça, de repente, então ele fala, olha, entre o tempo e a dor de cabeça, você não pode sair, fica aqui. E ele decide, ele vai ficar lá um dia, melhor ficar um dia descansar. No dia seguinte, a saúde piora, no terceiro dia piorou mais ainda, não tinha médico naquela região, naquela cidadezinha, ele traz o médico de outra cidade, e o médico faz o diagnóstico, e fala para ele, você tem um tifus. Tifus era uma das doenças terríveis. Na geração anterior, muitas pessoas morreram com isso. E você tem tifus. Então, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ficar acamado, você tem que ficar isolado, assim por diante, dá todas as orientações. E, obviamente, que o professor cuida dele como se fosse o próprio filho. E o que ele já pode fazer fora as orientações que o médico disse? É rezar. E ele, muitas horas, recita os salmos, reza, pede por ele, e cada dia vai piorando, assim durante 2 semanas, e de repente, depois de 2 semanas, finalmente, as coisas vão começando a melhorar, e assim, depois de uns 2 meses, 7 semanas, 2 meses, graças a Deus, ele ficou curado, e ele está pronto para continuar a sua viagem, só que não tem onde continuar, a feira já foi, a feira já acabou, ele diz, então ele tem que voltar para casa. Agradece o professor, muito obrigado por tudo, etc. E ele volta para casa. Mas na verdade ele não volta para casa, ele volta para o seu Rebbe. Ele estava um pouco chateado. Porque o Rebbe me mandou para fazer essa visita? Pô, ainda fiquei doente, etc. De repente podia ter me falado nem ir. Ou ter me deixado ir na feira. De repente podia ter ficado na feira, sabe, aproveitar alguma coisa, depois voltar para casa rapidamente e ficar doente depois. Mas assim, quer dizer, fui no professor e não aproveitei nada. E ele ficou magoado com isso. E assim ele volta e ele entra no Rebbe Tzemach Tzedek, no seu Rebbe, fala, Rebbe, passei, fiquei doente, etc. E no final, quer dizer, eu perdi a feira, perdi tudo, fiquei doente, quer dizer, o que isso significa? Me explica um pouco. O Rebbe respondeu para ele, existe no Talmud, um trecho do Talmud, em aramaico, que diz que os pés da pessoa direcionam ele onde ele tem que chegar. Ou seja, na verdade, Deus planeja as pernas da pessoa para levá-los onde ele tem que chegar.
Nós temos, às vezes, que chegar em determinado lugar para fazer alguma coisa espiritual, e aí Deus manda um motivo físico, business, negócios, férias, eu não sei o que, para você chegar em determinado lugar. Mas, na verdade, existe um motivo mais profundo que Deus te leva para lá. Porém, ele fala, naquele mesmo trecho, o Talmud, ele fala em aramaico que a mesma palavra que fala que os pés te levam para aquele determinado lugar, ele pode ser também traduzido como os pés te levam no lugar onde você precisa da reza. Tá? Às vezes, no judaísmo, a mesma palavra, ela tem na mesma origem, ela pode ser traduzida em duas formas. Então, os teus pés te levam onde você precisa da tua reza. Ele disse o seguinte, saiba que se você não tivesse chegado lá, no teu professor, e pelo mérito da reza do teu professor, você não teria conseguido passar essa doença, superar essa doença. Só pelo fato que você foi lá, que por isso que eu te mandei para lá, para você chegar lá e através da reza do professor, você vai ser curado. Ou seja, e obviamente quando você escuta isso, de repente, não só que a mágoa passa, mas você agradece ao Rebbe, porque se ele tivesse permanecido em casa ou se teria ficado num hotel lá na feira, ele não teria superado a doença. Então, daqui nós vemos aquilo que os nossos sábios falam, Gamzu letová, que é uma das coisas muito difíceis, às vezes, cumprir isso na nossa vida. Ou seja, sempre dizer que tudo é para o bem. Tudo que Deus faz é para o bem. Mas como pode ser? Às vezes eu não vejo isso na prática. Às vezes é muito ruim, é muito negativo. É verdade, superficialmente pode ser negativo, mas pode ser que quando você olhar de uma forma mais profunda, é como falamos ontem, não é? Que Esav, desculpe, que Yitzhak, o pai de Esaú, era cego e por isso ele conseguiu enxergar coisas de uma forma mais profundas, não é? Quando você enxerga de alguma forma mais profundo, você vê que às vezes aquilo que parece negativo, na verdade é positivo. Existe um conceito positivo, tá certo? Às vezes Deus tira a gente um pouco de dinheiro, mas preserva a nossa saúde. Às vezes Deus tira um pouco, sei lá, dá um problema com uma briga, com não sei o quê, mas na verdade seria uma troca para uma coisa pior que poderia ter acontecido, tá certo? Às vezes a pessoa precisa passar por uma cirurgia que é péssimo, mas na verdade você sabe que a cirurgia no final vai lhe dar mais vida, mais qualidade de vida. Então não é ruim, dói na hora, mas no final, na verdade, é bom, você quer fazer isso. Aquela pessoa que não entende o que o médico está fazendo, está achando que talvez ele está matando uma pessoa. É um terrorista. O médico não é um terrorista, é um salva-vidas. É que você não entendeu que ele é um médico. Mas quando você vai entender que ele é um médico, então você vai entender e qual a função do médico, então você vai entender que cortando ele, fazendo aquela cirurgia, e mesmo que vendo sangue saindo e assim por diante, na verdade ele está salvando a vida dele. Então, às vezes Deus direciona os nossos passos. Não às vezes, sempre. Deus direciona os nossos passos para qualquer lugar, em qualquer situação que na verdade é bom. É que nós enxergamos de uma forma às vezes simples, superficial, e para nós parece negativo. E quando nós reagimos de uma forma negativa, na verdade estamos estragando a bênção, estamos camuflando mais essa bênção, estamos afastando essa bênção, essa energia positiva, porque nós estamos atraindo coisas, energia negativa através da nossa reação. É isso o trabalho, Gamzu letová, quando nós treinamos a nós mesmos, sempre olhar o lado positivo, e mesmo quando nós entendemos, é justo quando nós não entendemos, sabendo falar, isso é para o bem, eu sei, eu confio no meu Pai Celestial, e se Deus trouxe isso para mim, esse desafio, esse outro problema, essa outra dificuldade, sabendo receber isso, aceitação de uma forma positiva e acreditar que de verdade existe algo positivo, então isso atrai energia positiva e ajuda a abrir a caixa que fica camuflando, que fica encobrindo essa bênção para ela se revelar. Pode se revelar em seguida, pode se revelar às vezes um tempo mais tarde, às vezes muito tempo mais tarde, mas no final, quanto mais você confia e quanto mais você reage bem, você apressa a revelação do positivo que se encontra no problema que aparentemente parece negativo. E isso está ligado também com o mês de Kislev. Comentamos antes que nós entramos no mês especial. O mês de Kislev, agora nós vamos comemorar no dia 9 de Kislev,
10 de Kislev, desculpe, a libertação do segundo Rebbe do Chabad da prisão, e mais tarde, 10 dias depois, a libertação da prisão também do primeiro Rebbe do Chabad. Não vamos entrar nisso agora, nessa história, talvez nas próximas semanas, mas o que nós vemos? Que aconteceu alguma coisa negativa. O rabino foi levado para a prisão, nada, ele não negou impostos, nada disso, foi delação de outros judeus, dos opositores, etc., que por isso no final ele ficou libertado, mas houve até um risco de decreto de morte a tal ponto, porque a delação foi uma delação literalmente de traição contra o governo, contra o reinado, contra o rei, que isso era pena de morte. E isso foi um grande sofrimento durante algumas semanas, 53 dias no primeiro Rebbe do Chabad e no segundo Rebbe também um tempo. Mas o que aconteceu depois disso? Depois da libertação, o movimento do Hassidismo foi se espalhando muito mais, foi crescendo muito mais. E é isso que explicou o próprio Rebbe do Chabad. Ele explicou que justo pelo fato quando se passa por uma prisão, por uma dificuldade, por uma escuridão, isso leva depois para uma subida maior, para uma luz maior. E por isso que no final das contas foi uma coisa positiva. Na verdade, um dos grandes datas racídicas no racidismo realmente que são celebrados com muita alegria, etc., que é um dia que pode se trazer grandes bênçãos. É o dia 9 e 19 de Kislev, são essas duas datas muito especiais que nós vamos passar durante esses meses. Na verdade, semana passada também nós tivemos o dia de Rosh Chodesh de Kislev. O primeiro dia de Kislev é quando o Rebbe, no ano nosso Rebbe, o sétimo Rebbe do Chabad, em 1977, ele teve um infarto no meio das Akafot de Shmini Atzeret Simchat Torah, naquelas danças, e não vamos entrar nessa história, mas ele foi curado no dia Rosh Chodesh de Kislev. Rosh Chodesh de Kislev foi o primeiro dia que ele, vamos dizer, que ele saiu curado do quarto dele, novamente para uma rotina, para sua rotina, vendo os Hassidim, os seguidores. Ou seja, durante esse tempo ninguém viu o Rebbe, não é? Ele estava trancado no quarto dele, se curando, né? O que aconteceu depois disso? A força do Rebbe foi muito maior, ou seja, o trabalho foi aumentando. Começou o conceito dos dólares, de domingos que não tinha até então. O Rebbe começou a fazer muito mais atividades, muito mais aparências públicas, etc. Ou seja, que justo pelo fato que às vezes se passa por um momento difícil, no judaísmo, normalmente isso depois não vai diminuindo, isso vai acrescentando algo positivo. Isso também na nossa vida, sabendo que sempre tudo se supera na vida. É não se desesperar, ter bitachon, confiança total, sempre aprender a falar. São 3 palavras simples. Gam zu letová. Também isso é para o bem. Às vezes é difícil falar isso, mas quando você consegue falar isso, se trabalhar sobre isso e incorporar isso, ou seja, que isso se manifeste não só nas palavras, mas na mente e no coração, ou seja, realmente ser confiante, então no final você atrai grandes bênçãos maiores do que as bênçãos anteriores que você teve, que cada um de nós teve até agora, e que assim seja para todos nós, que esse mês de Kislev, que é um mês de luz, que traga para todos nós muita brachá e muita bênção para todos nós e cada um. Depois dessa grande descida da queda do vírus, etc., se Deus quiser, vamos ter uma grande subida em todos os aspectos no mundo inteiro. Muito obrigado pelo meu filho que está me ajudando aqui. Ele faz o background, né? E que possamos todos nós ter um Shavua Tov, um Chodesh Tov, uma boa semana, um bom mês, com todas as bênçãos necessárias. Agora nós vamos cantar a melodia relacionada a esses dias, que é um capítulo de Salmos do rei David, que ele fala Padá Beshalom Nafshi, que Deus resgatou em paz minha alma, e termina com Va'ani eftach bach, que a minha confiança está total em você. Nós vamos apenas cantar a primeira frase e a última frase, porque é longo, e nós não temos o nosso famoso tecladista ainda, que ele está muito ocupado nos seus estudos. Infelizmente, estamos passando por uma descida muito grande sem o nosso tecladista, mas depois vamos ter uma subida maior na sua volta, se Deus quiser, daqui 1 a 2 semanas. 10 dias mais ou menos ele volta, não sei por quanto tempo, mas
Então vamos cantar. Pada beshalom, nafshi mikraveli, kiverabim hayot imadi. Pada beshalom, nafshi mikraveli, kiverabim hayot imadi. Va'ani eftar, va'ani eftar. Regufim você. Va'ani eftar, va'ani eftar, va'ani eftar, va'ani Shavua Tov a todos. Todos podem liberar seus microfones.